Módulo 4.1 Agentes, MCP e Skills. Nesse módulo você vai entender o que são agentes de inteligência artificial, como orquestrar múltiplos agentes, o que são tools e skills, como funciona o protocolo MCP e como dar memória para os seus agentes. Vamos lá! Tópico 1. O que são agentes de inteligência artificial? Um agente é um sistema autônomo que percebe, raciocina, planeja e age. Diferente de um chatbot, que só responde perguntas, um agente toma decisões e executa ações no mundo real. Em 2026, 42% das empresas já têm agentes em produção. O padrão dominante se chama REACT, Reasoning mais Action. O agente pensa sobre o problema, executa uma ação chamando uma tool, observa o resultado, e repete o ciclo até resolver. Esse loop é o que diferencia um agente de uma automação fixa. O agente decide qual ferramenta usar a cada iteração com base no contexto. A diferença é clara. Na automação tradicional, decisões seguem if e else fixos sem adaptação, tools are dead no workflow e quando falha, para. No agente de inteligência artificial, o LLM raciocina em tempo real, se adapta com base no contexto, seleciona tools dinamicamente e, quando falha, tenta uma abordagem alternativa. Na prática, um agente com acesso a fila existem, Web Search e Code Execution cobre 80% dos casos de uso. Tópico 2. Multi-agentes e orquestração. Um agente sozinho tem limites. Janela de contexto finita, confusão com muitas tools, sem processamento paralelo. Sistemas multi-agentes distribuem responsabilidades entre agentes especializados, cada um com papel, tools e escopo definidos. Existem 4 padrões de orquestração. Sequential. Agentes processam em fila, A passa para B, B passa para C. Ideal para pipelines como geração de conteúdo, revisão e publicação. Paralelo. Múltiplos agentes processam ao mesmo tempo. Um pesquisa dados enquanto o outro monta o template. Router. Um classificador analisa a mensagem e direciona para o agente especialista. Supervisor. Um agente central delega tarefas, monitora e valida os resultados. A dica: use um modelo barato e rápido pro router e um modelo potente pro executor. Tópico 3. Skills e Tools. Tools são funções que o agente pode chamar para interagir com o mundo externo. Cada tool tem nome, descrição e um JSON definindo os parâmetros. Skills são pacotes que combinam múltiplas tools com lógica e prompts, implementando uma capacidade completa como enviar e-mail ou analisar PDF. O fluxo de function calling tem 5 passos. Primeiro, o usuário faz um pedido que requer dados externos. Segundo, o LLM decide qual tool chamar e preenche os parâmetros. Terceiro, a aplicação executa a função real. Quarto, o resultado volta como contexto pro LLM. Quinto, o LLM gera a resposta final com os dados obtidos. Ponto crítico: a descrição da tool e mais importante que o nome. O LLM usa a descrição para decidir quando chamar. Na prática, a descrição faz toda a diferença. Uma descrição vaga como busca dados não dá contexto para o LLM saber quando usar. Uma descrição precisa como busca registros de clientes por nome, e-mail ou ID no banco PostgreSQL, retorna John com máximo 10 resultados, permite chamadas corretas. Outra regra: não registre dezenas de tools. LLMs se confundem com muitas opções. 2 a 3 tools resolvem a maioria dos problemas. Tópico 4. MCP, Model Context Protocol. O MCP é um padrão aberto criado pela Anthropic que padroniza como aplicações de inteligência artificial se conectam a fontes de dados e ferramentas externas. Pense no MCP como o USB-C da inteligência artificial, um padrão único que conecta qualquer host a qualquer server, sem integração customizada. A arquitetura tem 3 camadas. O host e a aplicação principal, como Cloud Desktop ou VS Code. Ele cria e gerencia múltiplos clientes. Cada cliente mantém conexão 1-para-1 com o MCP server específico. E os servers expõem 3 tipos de capacidade: resources, que são dados como arquivos e registros; tools, que são ações executáveis; e prompts, que são templates reutilizáveis. Hoje já existem mais de 1000 MCP servers no ecossistema open source, com 3 SDKs oficiais em Python, TypeScript e Java. Tópico 5. Memória e handoff entre agentes.
Agentes sem memória são como conversas com um desconhecido toda vez. Começam do zero, não lembram preferências, repetem perguntas. Memória transforma um agente em um assistente útil a longo prazo. Existem 4 tipos de memória. Curto prazo. A janela de contexto do LLM dura uma sessão, limitada a 128 a 200 mil tokens. Longo prazo. Banco de dados ou Vector Store, persiste entre sessões sem limite prático. Episodica. Eventos específicos como o usuário preferiu o formato JSON da última vez. E semântica. Conhecimento geral acumulado como o usuário trabalha com marketing digital. Para projetos iniciais, SQLite com uma coluna T_D resolve. Adicione Vector Store quando o volume crescer. 5 regras de ouro. Primeira, defina objetivos claros antes de construir. Segunda, limite as tools a 2 ou 3. O LLM se confunde com muitas opções. Terceira, todo handoff entre agentes deve incluir conversation underline summary no contexto para o agente receptor não pedir para o usuário repetir. Quarta, isole memória por tenant desde o dia 1 para evitar vazamento de dados. Quinta, logue cada passo do ciclo React para conseguir debugar quando algo der errado. O Takia vai desse módulo. Agentes decidem e agem, não só respondem. MCP padroniza como a inteligência artificial se conecta a ferramentas e dados. E memória transforma um chatbot descartável num assistente de verdade. Comece com 2 agentes, 3 tools e um MCP server. Funcional primeiro, sofisticado depois. Isso e conteúdo do inema.club. Acesse inema.club.